de ouvir um texto muito interessante de Números. Eu quero destacar o versículo 14 e 15, onde Moisés diz assim: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Matas-me uma vez. Esse é o clamor de Moisés. No texto da epístola de hoje, de Tiago, nós ouvimos falar de Elias. E aí a gente lembra que Elias, 800 anos mais ou menos depois de Moisés, depois de enfrentar os 450 profetas de Baal, que estavam ali na mão de Jezabel, e de ser ameaçado de morte por Jezabel, e vendo que ninguém ficou a favor dele, ele também diz: não dá mais, não aguento mais, chega, cheguei ao limite, me mata, tira a minha vida. Desespero, depressão, sobrecarga. O que era isso? Será que Moisés estava exagerando? Será que ele tinha razão ou não? Vamos lembrar um pouquinho da vida de Moisés. Moisés é aquele que a mãe colocou num cesto de bibe, porque o faraó matava todos os meninos, e aí ele foi achado pela própria filha de faraó. E ele é levado para ser cuidado no palácio como se fosse o filho de faraó. Ou seja, esse faraó que agora está aqui é irmão de Moisés, eles foram criados juntos. Por 40 anos, Deus deixa Moisés no faraó, aprendendo tudo de administração pública, de guerras. Ele e o irmão dele sabem tudo como governar a maior nação do mundo, o grande império egípcio. De repente ele vê o egípcio batendo, chicoteando um dos seus irmãos hebreus, e ele o mata, e esconde, ele tem que fugir. Ele foge para o deserto, onde ele nunca vai ser encontrado. E lá ele encontra uma família de algumas pastoras que estão cuidando de ovelhas, filhas do sacerdote do Deus Altíssimo de Midian. Ele acaba casando com ela e acaba cuidando de ovelhas no deserto. E então, ele que havia ficado 40 anos no palácio, com todas as regalias, era o homem mais poderoso do mundo junto com o faraó. Ele agora fica 40 anos cuidando de ovelha no deserto, com todos os perigos, com todas as dificuldades que o deserto traz em si. Ele não entendia nada de deserto. E por 40 anos ele fica ali. E agora aos 80 anos, quando ele já acha que terminou, está no fim a vida, aparece aquele arbusto queimando, que nos consome. Ele fica curioso, chega perto e Deus fala: Moisés, tira a sandália dos pés, esse lugar é santo. E aí Deus diz: agora tu vai voltar. Ele diz: não, peraí, poxa, agora vai voltar e vai libertar o povo. Eles estão orando, estão clamando, eu ouvi a oração e você vai lá. Eu não sei falar direito, eu sou gato, não tem problema, eu não falo contigo, o Arão vai falar por você, mas eu não tenho poder nenhum. Então Deus diz: joga essa vara que tu cuida das ovelhas no chão, ela se transforma uma serpente. Deus diz: pega ela, olha a tua mão, ela se transforma numa mão leprosa, e diz: agora ficou boa de novo. É esse poder, eu estou contigo, vai lá. E começa uma nova vida. E aí Moisés começa a usar a sua experiência de homem do deserto e da sua experiência de diplomata, de palácio. E ele vai argumentar com seu meio-irmão, Faraó. Claro que não dá certo. E Deus mostra todo o seu poder com 10 terríveis pragas, a razão do Egito. Liberta o povo. E o povo vai em marcha em direção ao mar. E Deus abre o mar. E os egípcios vão atrás para caçarem os hebreus. E Deus fecha o mar. E os egípcios, o grande exército, é destruído. E eles estão no deserto e Deus providencia tudo. A água sai de pedra. O maná cai, como nós lemos no texto há pouco. Toda
toda noite com orvalho cai aquele maná como semente de coentro, onde eles moíam o maná e faziam bolos com gosto de azeite e mel e comiam. Não faltava água, não faltava comida, as roupas não envelheciam, as sandálias não envelheciam, os inimigos não atacavam porque Deus estava protegendo e o povo estava reclamando. Ah, que saudade, lá no Egito a gente tinha carne de peixe, a gente tinha melão, a gente tinha abóbora para comer, e aqui a gente já está enjoado desse tal de maná. Moisés disse: pô, Deus, não aguento mais. Esse povo todo, 600 mil homens, com mulheres e crianças, mais de 3 milhões de pessoas, reclamando o dia todo. Eu não dei a luz a eles, eu não sou mãe deles, Senhor. Eu não aguento mais, chega! Não dá mais. Acaba com a minha vida. Elias estava com os planos frustrados e disse: não dá nada certo nem nada, acaba com a minha vida. Moisés não aguentava mais a pressão e disse: não consigo, acaba com a minha vida. Você já passou por isso? Em algum momento da sua vida em que disse: cara, não aguento mais. Talvez na escola, quando você era criança e as cobranças eram demais e você disse: cara, não vou passar na prova, não consigo aprender, não consigo decorar, todo mundo consegue. Talvez no emprego, onde de repente a cobrança é muito maior do que a sua produção e você não consegue nunca cumprir as metas e diz: pô, não dá, não aguento mais. Talvez na família, seus irmãos, seu pai, sua mãe te cobram demais, esperam muito de você e você não consegue alcançar aquilo que todo mundo vai. Você vai ser um médico, você vai ser um engenheiro, você não quer, você quer ser gari, e daí? E o que tem? Mas as pessoas não entendem, a cobrança é grande. Talvez seus amigos cobrem de você aquilo que você não pode dar, que você já não aguenta mais. Você tem que viver uma vida paralela, uma vida dupla, e você não é aquilo que os amigos exigem que você seja. Talvez seus relacionamentos estão com problemas, você pensa: ninguém me aceita, ninguém me chama para as festas. Ou talvez uma enfermidade da qual você não consegue ficar curado, você já tentou de tudo, chás, cremes, pomadas, remédios, e parece que a coisa só piora, e você diz: não dá mais, eu não aguento mais. Todo mundo se divertindo, brincando, e eu sorrindo. Ou talvez você seja aquela pessoa que quer um corpo perfeito, e vai na academia, e faz dieta, e olha no espelho, e o espelho diz que a coisa não está funcionando muito bem, você fica frustrado, porque você vai tirar foto do seu perfil, você tem que tirar de cima e está sendo chateado, e diz: cara, por que com todo mundo está certo, comigo não dá? Talvez os seus bens, você gostaria de ter um carro novo, uma casa nova, e está lá com o carro velho, toda semana na oficina, a coisa não funciona, e diz: pô, se não dá nada certo comigo. Fracasso, desânimo, sentimento de culpa, insegurança, inferioridade, traz fadiga. E a gente fica sobrecarregado. Era assim que estava Elias, era assim que estava Moisés. E aí vem a ansiedade, o desânimo, o estresse, a depressão, a angústia, e a gente começa a reclamar, e de repente a gente quer fugir de si mesmo, e muitos, nesse momento, procuram a fuga através do suicídio. Nós estamos encerrando setembro amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, onde muitas pessoas gostariam de gritar socorro e às vezes não conseguem se expressar, e às vezes a gente não percebe os sinais e às vezes fica tarde demais. Na verdade, o suicídio, ele nunca quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor, porque ele está doente emocionalmente. E ele está dizendo: eu não aguento mais essa pesada carga, cheguei ao limite, socorro. Era assim que Elias estava, era assim que Moisés estava. O que eles fizeram? Se suicidaram? Não. Desabafaram com Deus. E Deus os ouviu.
E então Deus mostra para Elias que ele não está sozinho, como ele achava que estava. Deus diz: olha, tem 7.000, não é 7.000 pessoas que estão orando com você, que fazem parte da igreja, da nossa família, Elias, que não dobraram os joelhos para Baal. Você não está sozinho. Mas a nossa tendência é achar que as coisas só acontecem com a gente, que ninguém sabe o que a gente está passando. E às vezes é preciso que Deus diga: eu sei. E Ele sabe. Jesus, lá no Getsemane, quando estava rumando para a morte, Ele pede que os discípulos fiquem acordados para orar com Ele, eles estão dormindo. E a dor é tão intensa, a agonia é tão intensa, que o suor são gotas de sangue. E Jesus está sozinho, sofrendo, abandonado por todos, sobrecarregado com os nossos pecados, as nossas culpas. E Ele é preso, Ele é esbofeteado, cospem na cara dele, Ele é chicoteado, mete uma coroa de espinhos à base de marretada na cabeça, aquilo sangra, aquilo crava, aquilo dói demais. Ele é pregado na cruz por mim e por ti. Toda essa dor, todo esse sofrimento, Ele passou por nós. E é por isso que quando a gente está passando por qualquer tipo de dor, de agonia, de tristeza, de solidão, de medo, Ele pode dizer: eu sei o que é isso. Eu passei por isso. E por muito mais. No nosso cenário, no hino 322, aquele hino que a gente sempre canta no dia da confirmação, no versículo, na estrofe 4, diz assim: vem nos conduzir ao feliz porvir, não nos deixe sem amparo no caminho agreste e amargo, fim da vida aqui, leva-nos a ti. Quantas vezes o caminho é agreste, é amargo, é cansativo. O importante é saber que Jesus está conosco e que quando findar essa vida, Ele vai nos levar para Ele. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a vara, o cajado, a proteção, o consolo de Deus está ao meu lado, e quando eu caio, Ele me carrega no colo. Essa é a questão. Elias e Moisés não estavam sozinhos. Eles abafaram com quem podia ajudar. Estavam sobrecarregados e Deus os aliviou. Moisés ainda quer discutir com Deus, quando diz: eles querem carne, Senhor, o que eu faço para essa gente toda? E Deus diz: eu vou dar tanta carne que eles vão ficar entupidos de carne. Moisés diz: espera aí, 3 milhões de pessoas aqui, vai ter gado suficiente no mundo inteiro para 1 mês de carne sem faltar? Vai ter peixe no mar? E Deus diz: Moisés, a minha mão não encurtou. Ou seja, eu não acabei de fazer lá no Egito. Lembra que eu fiz com o mar? Calma, Moisés. E Deus manda bandos e bandos de codornizes, e aquele povo não aguenta mais comer carne. Querido irmão, querida irmã, se você está sobrecarregado, em nome de Jesus, que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Estou dizendo: creia, confie. Olha o que Ele fez por você, por mim na cruz. Ele te ama, Ele nos ama. Ele não nos deixa. E quando nós olhamos para esse povo, que a gente diz: pô, mas que povo reclamou, a gente precisa considerar 3 questões. Eu gostaria de ver com vocês 3 questões. De onde esse povo veio, onde esse povo estava e para onde esse povo ia. De onde esse povo veio? Da escravidão. Eles estão reclamando que lá eles comiam. Claro que comiam. Seus senhores davam comida para que eles ficassem fortes e pudessem trabalhar e produzir, mas eles não tinham nada. Nem a vida era deles. Seus senhores podiam matá-los a hora que quisessem. Tudo era do Senhor, nada era deles. Eram escravos que não tinham absolutamente nada. E Deus os libertou. Onde estavam? Estavam a caminho, no deserto, mas nada faltava. Eles tinham água, eles tinham maná, comida, eles tinham proteção, cuidado de Deus, mas estavam a caminho, não haviam chegado lá ainda. Para onde ir? Para a terra prometida.
um lugar onde eles teriam de graça as suas casas, o seu gado, as suas ovelhas, uvas, olivais, trigo, milho. Eles teriam vida, liberdade, tudo seria deles. Só que ainda não haviam chegado lá. E aí a gente diz, mas que povo ingrato. Mas vamos fazer as três mesmas ponderações conosco. De onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. De onde nós viemos? Todos nós, quando nascemos, nós trazemos dentro do nosso coração o pecado original. Nós éramos escravos do pecado. Trazemos a raiva, ciúme, inveja, egoísmo, ódio. E por causa dessa escravidão estávamos indo para o inferno. E Deus, por seu amor, por sua graça, nos libertou da escravidão. Assim como havia libertado aquele povo da escravidão do Egito. Onde nós estamos? A caminho. Nós ainda não chegamos lá. E nada nos falta. Deus nos dá alimento, Deus nos dá proteção, Deus nos dá cuidado, Deus nos dá família, Deus nos dá amigo, Deus nos dá condição de trabalharmos e ter o nosso sustento, Deus nos dá liberdade. Mas ainda não chegamos lá. E para onde vamos? Para o novo céu e a nova terra, onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá falta de nada, porque lá nós estaremos na perfeição com Deus para sempre. Só que ainda não chegamos lá. E enquanto estamos nessa caminhada, como aquele povo estava, Satanás faz tudo para nos desanimar, nos confundir, nos afastar de Deus e criar problemas, porque vivemos num mundo cheio de problemas por causa do pecado. Mas o maior problema não é o problema em si, porque os problemas sempre acontecem. O maior problema é a maneira como nós encaramos, lidamos com o problema. Qual é o teu problema? Qual é o meu problema? Todos temos problemas. Mas como é que a gente lida com o problema? A gente busca um atenuante, uma anestesia, como muitos fazem, ou a gente busca a solução? Muitos, diante dos problemas, se afogam nas drogas, nos vícios, na bebida, ou em festas, festa sobre festa, para tentar não ver o problema, só que o problema continua. Você quer a solução? Procure Cristo. Porque Ele encarou os maiores problemas e venceu. E Ele é a solução. A carga estava pesada demais para Moisés. E ele ora a Deus e Deus lhe oferece 70 gigantes que repartem, que dividem essa carga e ajudam a conduzir o povo. A tua carga está pesada demais? Fale com Deus. Ore. Desabafe. Lá na tua casa, aqui na igreja. Fale com o pastor. Fale com a tua família, os teus mais íntimos, o irmão, o pai, a mãe. Fale com os amigos. Você tem algum amigo? Eu não estou falando aqueles 5 grupos de Facebook que só te vêm na fotografia, mas amigo de verdade. Converse com ele. E de repente você falando do seu problema, ele vai falar do dele. E aí vão aparecer reflexões e avaliações e soluções. Sim, busque motivos para viver. Se preciso, chore, desabafe, mas sempre saiba que você não está sozinho. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça que passou por tudo que passamos e muito mais. E Ele quer nos ajudar. Ele não falou que a caminhada na qual estamos seria fácil, mas Ele falou que valeria a pena. E Ele estará sempre conosco. Lembram de quem é Jesus? Isaías, quando prometeu, disse: o seu nome será Emanuel. O anjo, quando vai para Maria, para José, diz: ele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é Deus ao lado, Deus na frente, Deus atrás, Deus na vizinhança, Deus conosco, em nós. Quando cremos, quando olhamos para a cruz, pedimos perdão,
Nós somos revestidos de Cristo. Ele está conosco. Então não fique lamentando pelo que você não tem, mas agradeça tudo aquilo que você tem. Perdão, vida e salvação. Emanuel, Deus conosco. A melhor companhia de todos. Vale a pena. Você não está sozinho. Estamos indo. Chegaremos lá. E lá será tudo perfeito. Encare os problemas de frente, como Jesus fez. E peça ajuda. Ele vai te ajudar. E você será um vencedor em Cristo. Então, valorize cada minuto, cada instante dessa vida, que é um presente que Deus te dá, com muito amor. Te deu no momento que você nasceu, e te deu de novo no momento da tua conversão, quando você foi revestido de Cristo. Deus contigo, Deus comigo, e com Ele estaremos na perfeição. Ainda não estamos lá, mas estamos a caminho. Não desista dessa caminhada. Que Deus te abençoe. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.